Graça e a paz do Senhor, meu irmão. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós vamos ler esse texto de Paulo, do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas antes, tem uma música muito antiga. Essa música é do ano de 1994, do querido pastor Daniel de Souza. E o pastor Daniel Souza, ele tem uma característica assim, da maioria das suas músicas, dos seus álbuns, que é cantar a palavra, pegar a Bíblia ali quase que literalmente e criar melodias e harmonias. E tem uma música dele que eu quero introduzir aqui esse momento da palavra com essa música, para que essa palavra, irmãos, que essa seja uma manhã em nome de Jesus, em que a palavra de Deus e o que a gente vai conversar e refletir agora pelos próximos minutos possa de verdade ser um marco na sua trajetória de vida, para isso não sair da sua cabeça quando você tiver que enfrentar o que for na terça-feira à tarde, quando você não vai estar aqui reunido no ambiente de culto. E essa música do pastor Daniel de Souza, ela é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensina de maneira riquíssima em Romanos 8, a partir do verso 31. E ele diz assim, ó: nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Mais uma vez esse refrão, ó. Povo escolhido, presta atenção no que você está cantando. Geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Romanos 8, a partir do verso 31. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um texto riquíssimo, irmãos. O livro de Romanos é considerado um tratado de teologia do apóstolo Paulo, apesar dele não ter escrito a carta para ser um tratado teológico. A carta aos Romanos é uma carta que Paulo envia aos cristãos em Roma, porque ele precisava de recursos para fazer uma viagem missionária. Uma carta que é um pedido de ajuda para uma viagem missionária se torna uma das colunas estruturais mais importantes para a nossa fé permanecer intacta há quase 2000 anos. E se a carta aos Romanos fosse assim uma catedral, o capítulo 8 é como se fosse a parte ali do altar, aquela parte mais nobre. O capítulo 8 tem a essência de toda essa construção, dessa densidade do que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos. É o capítulo primordial dessa carta. E nesse trecho que nós lemos, o apóstolo começa dizendo assim: que diremos à vista dessas coisas? Diante de tudo que ele está falando e ensinando, ele começa a sua frase assim: que diremos? Só que essa é uma expressão retórica, porque ele não está perguntando de verdade. É só uma figura de linguagem, porque o apóstolo Paulo estava dizendo mais ou menos assim: não tem conversa, não tem discussão. Se Deus é por nós, ninguém, nem nada, pode atrapalhar aquilo que Deus está fazendo em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Não é um jargão crente para você usar em relação às pessoas que você não vai muito com a cara, amém? Não é esse o objetivo desse texto, ele não serve para isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é isso. Porque no versículo 32, Paulo deixa claro do que ele está falando. Acompanhe comigo aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Paulo está deixando claro que Deus chegou ao extremo do que era necessário para garantir o absoluto caminho livre entre você e Deus. Deus não poupou. Paulo está dizendo, o que era necessário ser feito ao extremo, Deus fez. Por isso Deus é por você. Porque aquilo que Deus fez em Cristo é sempre superior a qualquer outra situação, circunstância que você esteja enfrentando. O que Deus fez em Cristo por você está sempre acima daquilo que está acontecendo com você. O que Deus fez por você é maior do que o que está acontecendo com você. Glória a Deus, irmãos. Isso é que Paulo está dizendo logo de cara. Deus inaugurou
um caminho de amizade entre nós e Ele. Deus inaugurou um caminho onde Ele se relaciona numa perspectiva de amor e afeto envolvido. Deus não é uma divindade fria esperando que você pague pelo culto, para então Ele poder liberar as bênçãos do céu que você tanto acha que precisa. Antes de Deus fazer qualquer coisa por você, Ele está fazendo em você. Porque o compromisso maior de Deus é que você não passe pelos dias na sua vida sem ter a total e plena convicção de que Ele quer ter uma relação com você. Ele quer que você se perceba envolvido pelo seu amor, pelos seus afetos, e que essa sua relação afetuosa, como alguém que foi laçado pelos laços de amor de Deus, vá transformando a maneira como você se enxerga, como você enxerga as pessoas e qualquer relação. Deus fez isso por nós. Agora vem o verso 33 e Paulo começa a usar uma figura extraordinária. Porque você lembra que Paulo, ele era um cidadão romano. Apesar de ser judeu, ele era um cidadão romano. Então Paulo, ele sabia tudo sobre a cultura romana. Inclusive, Paulo sabia tudo sobre o direito jurídico. Como que as pessoas eram julgadas em Roma. E aí, como ele está escrevendo aos romanos, ele começa a usar a figura de um julgamento aqui. No versículo 33, ele fala o seguinte: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará a acusação? Então, olha só o que Paulo está fazendo. No cenário romano dessa época, do ponto de vista jurídico, tinham três figuras, parecido com o que é hoje. Tem o juiz, você tem o réu, que está sendo acusado de alguma coisa, e você tem o delator, alguém que ia lá e acusava você de alguma coisa. Além dessas três figuras, tem mais uma, que era chamado de patronos, que equivale ao advogado de hoje. Então você tem o juiz, você tem o delator que vai acusar, tem o réu e tem o patrono, que vai tentar defender esse réu. Paulo no versículo 33 está dizendo: quem intentará acusação? Ou seja, existe um delator na nossa vida. De vez em quando, seja a sua consciência, seja o diabo, seja o que for, alguma coisa vai te lembrar do quanto você não é bom. Porque presta atenção, irmãos. Quando Paulo diz assim, quem que vai tentar acusar a gente de alguma coisa, não é que a gente não tem nada para sofrer acusação. Não é que a gente não fez nada de errado. A gente fez. O pecado é uma realidade presente na natureza humana. Então esse texto e a fala de Paulo não é uma fala de quem está dizendo nós não fizemos nada de errado, nós somos muito bons. O que Paulo está dizendo é, seja qual for o delator, sua consciência, a lei, uma pessoa, o inimigo, seja lá de onde estiver vindo a acusação, essa acusação, quando ela chega, ela é automaticamente arquivada. Por quê? Deus é quem os justifica. Então presta atenção no que Paulo está explicando aqui, irmãos, porque isso é revolucionário para aquela época e para nós também. Justificar aqui, essa palavra do grego, ela é quando a Bíblia usa justificação em Cristo, por conta do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz
em nosso favor e nos justifica, essa palavra, ela é uma palavra retirada da expressão usada nos júris. É uma expressão da advocacia da época. E essa palavra em grego para justificar, ela quer dizer o seguinte, que a pessoa é declarada juridicamente quite com a lei. Ela não está devendo mais nada para a lei. Quem vai nos acusar de alguma coisa? Paulo está dizendo, ninguém. Não porque nós não tenhamos feito algo que fosse digno de receber uma acusação, porque a gente faz, irmãos. A gente faz em muitas dimensões e esferas da vida, a gente sempre faz algo que não corresponde ao padrão de Deus. Então, seja quem fosse o delator, todos os dias você teria alguma coisa que pudesse chegar diante de Deus te acusando. Mas Paulo está dizendo, o juiz, o próprio Deus, apresentou a quitação da pena. Então, quando essa acusação chega, ela já chega morta, arquivada. Porque o próprio juiz garantiu, você está entendendo o que Paulo está dizendo? Não foi um parente, não foi um amigo, não foi o pai, não foi a mãe, foi o próprio juiz que está ali julgando a questão, que disse que a sua pena está quitada. Então chegue a acusação que for, venha o delator que for, qualquer coisa que seja dita contra você, aquilo que corresponderia à sua pena, já foi paga. Cristo Jesus quitou toda a culpa e a pena que seria sua e minha. Paulo está usando essa figura do direito. E o mais impressionante é que nessa época, no Império Romano, a decisão do juiz era chamada absolutio. Era o termo usado para dizer assim, essa decisão do juiz não tem como ser mudada. Apresente o que for, faça o que for, o juiz decidiu, não existe a menor possibilidade disso aqui ser diferente. Era o termo absolutio. Seja o que for o que o juiz falasse em relação àquela causa que estava sendo julgada. Não dava para contestar a decisão do juiz. Só que havia naquela época, como existe mais ou menos hoje, algumas instâncias. Só que naquela época, haviam tribunais em níveis diferentes. Lá em Atos, Paulo está em Jerusalém, se você ler lá em Atos, você vai ver que os judeus tentam acusar Paulo. E eles levam Paulo para ser julgado ali em Jerusalém mesmo. Quando Paulo vê que os judeus mal intencionados queriam levar Paulo para ser julgado em Jerusalém, você lembra o que ele faz? Ele apela para César, porque ele era cidadão romano. Então ele tinha o direito de ser julgado em Roma. Porque aquela instância do tribunal da comarca de Jerusalém era inferior à instância de Roma, de César. Então Paulo quer ir para uma instância maior, porque a instância de César, a decisão de César era superior à decisão de Jerusalém, que era inferior. Agora, o grande argumento revolucionário de Paulo é o seguinte, ele diz, é Deus quem nos justifica. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o juiz supremo do universo é que está dizendo e decretando o absolutio, você não deve mais nada. E se Deus é o juiz supremo do universo que bateu o martelo, não existe tribunal superior. Não existe nada
nenhum magistrado acima de Deus. Então a decisão de Deus de que você e eu estamos com a nossa dívida quitada não pode ser revogada. Não existe instância acima do Deus vivo do universo. E é esse Deus que diz que tudo o que for trazido como delação e acusação contra você pode ser arquivado, porque já foi quitado. Amém, irmão? Mas Paulo usa uma palavra que também é muito importante a gente prestar atenção. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente, de vez em quando, cai na tentação de achar que o favor de Deus e o amor de Deus estão diretamente condicionados à nossa capacidade de ter um comportamento adequado. De vez em quando a gente acha que a nossa vida e a vida das outras pessoas pode ser quantizada numa planilha em relação a coisas boas e coisas ruins que a gente faz. E que Deus vai fazer o saldo disso tudo no final para ver se você merece ou não receber o perdão e o favor dele. Achar que Deus premia pessoas que se comportam adequadamente é a maior mentira que o diabo pode colocar no seu coração. Quem vai acusar os eleitos de Deus? Eleitos, porque a segurança, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção nisso. A segurança que você pode ter de que a sua dívida foi quitada não está na sua capacidade de apresentar bons requisitos a Deus. A segurança está no fato de que o próprio Deus escolheu você e eu para sanar a nossa dívida. A escolha é dele, a iniciativa vem dele antes de você nascer. Ele que garante que porque ele te desejou, te escolheu, te fez estar aqui nessa manhã, te deu o ar para respirar, é que você é alguém que pode se sentir pertencido a Deus. Não por você, mas porque ele decidiu eleger você e eu como pessoas que podem desfrutar desse amor. E qualquer pessoa que se aproxima de Deus passa a viver como alguém que foi escolhido por Deus para desfrutar do seu amor. Ele decidiu, porque Deus não está justificando aqueles que apresentam um bom comportamento moral. Deus está justificando aqueles que ele, antes de tudo ser criado, já tinha escolhido. Meu irmão, e se você é escolhido por Deus e escolhida por Deus, é porque Deus tem uma relação profunda de amor para te entregar. Para de tratar sua fé e tratar Deus como uma divindade qualquer, como qualquer outra. Porque senão você só está escolhendo entre o espiritismo e o cristianismo, entre ser católico ou ser evangélico. Não é essa a questão. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Buscar a Deus é você finalmente entender que Deus, apesar dele ser Deus, ele decidiu que ia se apresentar a você e a mim numa relação de paternidade, de família, de afeto, de interesse, de amizade. Deus te conhece profundamente, meu irmão, melhor do que você. Não perca a oportunidade de se aproximar de Deus todos os dias, para entender aquilo que Deus já sabe sobre você. Não perca, eu vou dizer de novo, não perca a oportunidade todos os dias de se aproximar de Deus, para você conhecer aquilo que Deus já sabe sobre você, você que ainda não sabe. Porque Ele
escolheu você e eu. Partiu dele essa iniciativa. E vem o verso 34, olha só. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeiro Paulo está falando, não tem um delator que possa apresentar qualquer coisa que seja maior do que a decisão do juiz de ter quitado a sua dívida. Além de não ter acusação de um delator, Paulo está dizendo, também não tem a condenação. O que é óbvio, porque se não tem nenhuma acusação que possa ser apresentada para mudar a decisão do juiz, não tem nada que vá te levar à pena daquilo que te acusaram. Porque você não é mais considerado culpado. Quem é, Paulo está perguntando aqui no versículo 34, quem é que vai emitir a ordem de execução contra você e eu? Não tem ninguém. Só que veja só, a resposta não é, não tem ninguém porque nós somos bons e não fizemos nada de errado. É o mesmo raciocínio de antes. A gente sempre teria alguma coisa que nos levaria à condenação. Mas Paulo está dizendo, ninguém pode emitir uma execução contra você e eu, assim como um réu julgado em Roma 2000 anos atrás, porque a pena já foi integralmente executada. Então, meu irmão, presta atenção, você e eu não podemos receber acusação, não é porque a gente não fez nada, é porque Deus mudou o foco da acusação para outro lugar, para Jesus, na cruz. E você não precisa pagar o preço daquilo que iam te acusar, porque na cruz, Jesus teve a pena executada plenamente, integralmente. Ele morreu. A dívida foi paga com o sangue do Calvário. Só que olha só o que Paulo faz. Olha só no versículo 34, a segunda parte do versículo, ele diz: é Cristo Jesus quem morreu, pagou a pena. Só que aí ele dá um salto no sentido do que ele está trazendo. Ou melhor, ou seja, a morte resolve muita coisa, mas tem algo que vai além da morte do sacrifício de Jesus. Antes, ele ressuscitou. Além da morte de Jesus, meu irmão, a ressurreição é o principal referencial que você tem que ter na sua vida. Porque a ressurreição de Jesus, ela afeta você e eu até hoje. Isso significa o seguinte: as coisas que você percebe que são humanamente limitadas, aquilo que você não dá conta de fazer, aquilo que parece que está além da sua capacidade de resolver, a ressurreição, que é um milagre da morte ter sido derrotada, é a expressão de Deus para dizer: existe sempre um milagre pronto para superar aquilo que você não pode fazer. Assim como existe o ditado que diz: para tudo tem jeito, menos para a morte, Jesus é o Deus dizendo: até para a morte tem jeito. E o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus e venceu a morte, é o Espírito que todos os dias está dizendo: aquilo que é a sua dificuldade, a sua limitação e a sua incapacidade, pode ser trocado pela capacidade, pela inspiração e pela orientação que eu quero dar a você, para você experimentar o sobrenatural que transforma a sua vida. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. E quando Paulo fala que é Jesus que pagou a pena, ele está apresentando Jesus como o patrono, o advogado, aquela terceira figura. Jesus é o advogado, e esse patrono naquela época, ele era o advogado que defendia principalmente os escravos e os plebeus, gente que não tinha condição nenhuma de arcar com uma defesa em alto nível ou coisa do tipo.
Paulo apresenta Jesus como patrono, porque esse patrono, esse advogado, ele é mais ou menos assim, ele vai defender um escravo. Esse patrono, a defesa dele, do escravo, do plebeu, era mais ou menos assim diante do juiz: a honra que eu carrego por ser um patrono, eu estou transferindo para esse escravo. Eu estou defendendo ele e quero que ele seja tratado com a honra que eu tenho aqui. Essa é a ideia de um patrono nessa época. Por isso Paulo vai dizer que Jesus é quem intercede por nós, o qual está à direita de Deus, fim do versículo 34, e também intercede por nós. Esse interceder é alguém que está intervindo, ou seja, tem alguém que vai ser acusado, que errou de fato, que precisa ter uma condenação e uma pena executada. Esse patrono, ele intervém, ele fala: espera aí, a honra que eu carrego, eu transfiro para ele. Essa é minha defesa. Só que esse patrono não é alguém que vai intervir com a argumentação de um advogado, com juridiquês, com essa linguagem que quando você assiste um julgamento você não entende metade do que estão falando. A defesa do patrono, que é Jesus, é uma defesa que foi feita com furo nas mãos, com sangue que foi vertido. É outro tipo de conversa. Não é um monte de blá blá blá. É Jesus dizendo: a minha honra eu transfiro para esses que são culpados, porque eu mesmo vou sofrer a execução da condenação que devia cair sobre eles. Olha como isso é lindo e profundo, meu irmão. Mas vem o versículo 35. Porque depois que o réu é absolvido, ele tem que sair pelo portão. Ele tem que ir para fora do tribunal. E quando ele sai pelo portão, ele tem que enfrentar a vida. E as pessoas vão continuar sendo um problema, talvez. O próprio Estado romano pode ser um problema. Ele está perdoado no tribunal, mas a vida como ela vai apresentar circunstâncias que nem sempre vão ser favoráveis. Por isso que Paulo continua: quem nos separará, versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ele começa a listar agora aquilo que pode acontecer do lado de fora do tribunal. Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo agora está apresentando essa tensão. É uma tensão, porque você está perdoado, a sua pena foi paga. Só que você sai para viver a vida e os problemas estão aí na sua frente. É um diagnóstico que você não esperava, é a traição de alguém em quem você confiava, é uma perseguição onde você trabalha, é um imprevisto que você não planejou, seja lá o que for. Você está perdoado por Deus, mas a vida continua apresentando situações que vão confrontando quem você é. Então essa é a tensão da gente viver esse intervalo entre o berço e a sepultura. Quer viver com Cristo num mundo deformado, que vai continuar perseguindo você, numa vida que ainda carrega as limitações e fragilidades do pecado que degradou todo o universo. Por isso a nossa esperança é a volta de Jesus, porque ali será um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, uma nova consciência, tudo transformado. Mas até chegar ao novo céu e nova terra, a vida impõe desafios. E desafios às vezes tão grandes que você pode ter a sensação de que o amor de Deus está ficando distante de você. E quando chegarem essas situações que parece que a sensação é de que o amor de Deus está se afastando,
Paulo faz a pergunta que você e eu precisamos lembrar todos os dias: quem nos separará do amor de Cristo? E a outra pergunta retórica, porque ele não está esperando uma resposta, é uma pergunta para dizer: olha, não existe nada nem ninguém, nem circunstância nenhuma, que possa separar você do amor de Deus, por mais difícil que a vida se apresente. E aí ele começa a falar e usar exemplos das táticas que o Império Romano usava para tentar quebrar a lealdade dos inimigos. Porque Roma, quando tinha um inimigo, ele usava a tática de confiscar os bens. Confiscava os bens das pessoas. Ao ter os bens confiscados, a pessoa não tinha o que comer, nem o que vestir. Por isso Paulo fala: será a fome ou a nudez? Além da tribulação e da angústia, Paulo está usando outros exemplos. Se o governo confiscar os seus bens, você não tiver o que comer e o que vestir, isso não quer dizer que você fez alguma coisa grave demais, a ponto do amor de Deus se afastar. É só a vida acontecendo. É o improvável que de vez em quando acontece na nossa vida, para trazer a gente para o chão da realidade e lembrar do quanto a gente depende da misericórdia de Deus. Tem vez que vai ser a fome ou a nudez, mas isso não vai representar o amor de Deus distante de você. O Império Romano, além de confiscar os bens, de vez em quando eles faziam pressão social. Faziam as pessoas pressionarem os inimigos, boicotarem. Essa pressão social trazia angústia e a perseguição. A pessoa se sentia perseguida no seu próprio bairro, entre as pessoas conhecidas. Por isso ele vai falar: nem a angústia, nem a perseguição. Outra coisa que o Império Romano fazia contra os inimigos era prender. Por isso Paulo fala: nem o perigo. E o ápice da perseguição do Império Romano era te levar à morte. Por isso Paulo fala, por último, nem a espada. Não importa quão dura seja a vida, isso em nenhuma hipótese significa que você fez alguma coisa que pudesse te separar do amor de Deus. Não tem a ver com o quanto você é amado por Deus. É só a vida acontecendo, enquanto a gente aguarda a eternidade se manifestar. E está tudo bem. Jesus falou: no mundo vocês terão aflição, mas não desanimem. Não ache que isso representa o amor de Deus se afastando. Eu venci essa realidade que está te afrontando agora, mas que é passageira e vai acabar um dia. Essa realidade não é o ponto final do capítulo da sua história. Ela vai passar. E aí Paulo fala, no versículo 37. No versículo 36, ele reforça isso que eu acabei de falar. Da dor de viver em um mundo caído. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, considerados como ovelhas para o matador. Ele está falando, a vida é assim. A vida com Cristo é assim. É você ser preenchido pelo amor, pela certeza de que você pertence a Ele, mas você ainda está em um período da história em que existe essa tensão, em que as coisas não vão sempre te favorecer. E vem o versículo 37. E no versículo 37 ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, espero que você esteja entendendo nessa manhã que falar que você é amado por Deus é muito mais denso, pesado, abrangente do que às vezes essa frase pode traduzir. Você entende isso?
A gente está aqui esse tempo todo falando só sobre o peso do amor de Deus sobre a sua vida. E Paulo acaba de falar, nem a fome, a nudez, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem a angústia, em todas essas coisas que se apresentem diante de você, como elas não, você já aprendeu que elas não significam que o amor de Deus se afastou da sua vida, tenha uma certeza, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E a gente às vezes fala, ouve, se você é cristão há um bom tempo, você sabe que essa frase, mais que vencedor, virou quase já um chavão do nosso dialeto evangeliquez, é ou não é? Somos mais que vencedores. Mas, meu irmão, isso aqui naquela época, sabe o que é essa expressão mais que vencedor? É uma expressão que o apóstolo Paulo inventou. Não existe isso daqui. Os estudiosos do grego original, que é o grego koiné, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, não encontram essa palavra em outro lugar. Não tem na literatura grega. Paulo juntou duas palavras e inventou a expressão mais que vencedor. Isso daqui é impressionante, meu irmão. Porque era assim, quando um general romano saía para conquistar um povo, e ele conquistava ali mais de 5.000 mortos numa batalha, ele ganhava do Senado romano o direito de ter um desfile na cidade, para ele entrar, e ele entrava, e os prisioneiros dessa conquista romana vinham acorrentados atrás dos carros, das carroças do desfile. Os reis, os soldados, quem quer que fosse do outro povo vinha acorrentado. E era um desfile que tinha um nome. O nome desse desfile era triunfos, que é de onde vem a nossa palavra em português para triunfo, que é a ideia de vitória. Esse desfile chamava triunfos. O general vinha com a espada na mão, em cima da carruagem, e a cidade inteira ovacionando, celebrando a vitória romana contra algum inimigo. Era o general exibindo o seu poder, a sua vitória sobre os inimigos. E os inimigos derrotados, acorrentados, sendo arrastados vergonhosamente, eles tinham que enfrentar a angústia da derrota, o peso do fracasso, enquanto o general era celebrado como vencedor. Vencedor. E esse general às vezes decapitava os prisioneiros que ele vinha trazendo na frente de todo mundo e oferecia esse sacrifício, sangue desses prisioneiros à deusa grega da vitória, que era chamada Nike. São as 4 letras N-I-K-E. Talvez você esteja calçando um sapato dessa marca. A marca Nike é uma palavra que vem do grego, que representava a vitória, essa deusa da vitória a quem eles ofereciam os prisioneiros como sacrifício. Só que aí Paulo aqui, ele está hackeando o sistema romano, ele está fazendo as pessoas falar, peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Lembra que a carta aos romanos é escrita quando Nero, você lembra quem é Nero, que botou fogo em Roma, um dos piores imperadores romanos. Nero estava no começo do seu reinado, então os cristãos já estavam começando a passar perrengue. E Paulo está dizendo, em todas as coisas, quando você se sentir um prisioneiro
um despojo de guerra, sendo trazido, humilhado, sujo, ferido, enquanto o general é tratado como vencedor. Mesmo nessa situação, não se esqueça de uma coisa: fisicamente, o que carrega a espada é o vencedor. Mas você, apesar da humilhação e da vergonha, em Cristo, é mais que vencedor. É superior a qualquer ideia humana de sucesso ou vitória. Se isso aqui não toca o nosso coração, irmão, eu não sei o que toca. Mais que vencedor, ele está falando, de vez em quando na vida, parece que outras circunstâncias vão vencer, mas você é mais do que aquele que parece que venceu. Na eternidade, a sua vitória não termina. Esse general, essa circunstância do momento, ele venceu agora, ele morre daqui a pouco e acabou. Mas a sua condição, ela é eterna. Por isso você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Porque o general romano, ele vence matando, mas o cristão vence morrendo. O cristão não vence quando ele mata. Ele não precisa de um desfile de triunfo porque matou mais de 5.000. O cristão é aquele que sabe que venceu, porque ele pode morrer, porque a morte já foi resolvida. A eternidade é a marca que a gente carrega. A morte não pode mais dizer nada sobre nós. Em todas essas coisas, o general, o vencedor, ele vence fugindo da dor. O cristão é mais do que o vencedor, porque ele vence através da dor. A dor não representa derrota. A dor é o caminho através do qual Deus te leva a entender que você é mais do que os olhos enxergam. A vitória do império, ela é provisória. O que Jesus fez por você, pela sua história, é permanente. Não acaba. Não tem fim. Por isso, Paulo conclui lindamente no versículo 38 e 39. Porque no versículo 38 e 39, Paulo está dizendo assim: o absoluto da vida. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: se você ainda não entendeu que você é mais que vencedor, que a sua condenação já está quitada, porque aquele que está te defendendo é aquele que sofreu a execução da sua pena. Se você não entendeu que tudo isso tem um peso sobre a sua vida, se você acha que ainda está faltando alguma coisa, que tem algo na lista que pode afetar o amor de Deus sobre você, ele começa a dizer: então presta atenção, eu estou bem certo, ou seja, eu não tenho dúvida, não é um talvez, não tem margem para qualquer tipo de questionamento extra. Eu estou bem certo de que nem a morte, agora ele está trazendo a coisa para um lugar muito mais amplo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as que você nem sabe que vai ter que enfrentar, que são as do porvir. Nada pode, nada, nem as coisas do presente, nem a do porvir. E aí olha a expressão que ele usa: nem altura, nem profundidade,
É como se Paulo estivesse dizendo: ó, o mundo que você conhece, a altura e profundidade, não tem nada nesse mundo físico que possa mudar o que Deus sente por você. Nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conclui essa expressão tão linda desses poucos versículos, dizendo: não tem nada, nem a morte, nem a vida. É curioso Paulo dizer: nem a morte nem a vida pode te separar do amor de Deus, porque para a morte a gente crê em Jesus e sabe que está resolvido, mas de vez em quando na vida, o que tem de gente carregando culpa, e por causa da culpa sente medo de Deus. Não, meu irmão, nessa manhã o Senhor Jesus está querendo nos livrar do medo da vida. Nem as coisas de hoje, nem as que ainda vão chegar, podem te separar do amor de Deus. Meu convite agora é para você fechar os seus olhos aí no